Bem-vindo ao nosso Papo Prudente. Eu sou o irmão Fábio Guedes e você está no canal Família Batista Prudente. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora, vai lá, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe o máximo que você puder. Recentemente nós lançamos um desafio dentro do quadro Papo Prudente. Esse desafio é o leitura anual da Bíblia, para chegar aí até o final deste ano de 2025 com a Bíblia toda lida. Vale ressaltar aqui a respeito da grande importância da leitura da Bíblia. Por quê? Porque até então não existe outra forma de conhecer a vontade de Deus, e muito menos conhecer a Deus, se não for através da própria Bíblia. Eu gostaria de compartilhar com vocês aí uma passagem da Bíblia que encontra-se em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Fica aí então essa passagem bíblica para a nossa meditação, para buscarmos a Deus sempre em primeiro lugar. No nosso primeiro vídeo, referente ao plano de leitura anual, nós estivemos acompanhando Gênesis até o capítulo 35. E depois, então, nesse segundo, nós vamos falar aí um pouco sobre o restante do livro de Gênesis, que vai de 36 até o capítulo 50, e iniciamos, então, o livro de Êxodo, e fomos até o capítulo 11. As leituras foram realizadas entre os dias 13 e 19 de janeiro. E nós conseguimos aí, dentro desses 26 capítulos, nós dividimos em duas partes. E na primeira parte nós temos aí o decorrer da história do povo de Israel, e vemos que há um personagem como um ponto central nessa história toda. Já na segunda parte, quando nós começamos Êxodo, já começa a mudar um pouco a figura e muda o personagem também. A centralidade do personagem já passa a ser uma outra pessoa. Primeira parte, então vamos lá. Primeira parte começa então com José. Esse personagem é José. Quem foi José? José foi um dos 13 filhos de Jacó. Irmão Fábio, 13 filhos? Exatamente, 13 filhos. Para quem não sabe, Jacó também teve uma filha com uma de suas esposas, a Lia. E há um fato interessante que eu não comentei no vídeo passado, que eu vou falar para vocês aqui bem rapidinho, para vocês poderem saber o que aconteceu. Quando Jacó e sua família saiu lá da terra de Labão, que era o seu sogro, então eles chegaram, encontraram com Esaú e tal, aquela coisa toda. Depois cada um foi para o seu canto e Jacó foi parar em frente a uma cidade chamada Salém. E havia naquela cidade lá um homem muito importante, muito poderoso, chamado Hamor. E ele tinha um filho chamado Siquém. Quando Jacó acampou ali na frente da cidade de Salém, a Diná, filha dele, saiu lá para ir conhecer a cidade, para ver como é que era o costume da cidade, conhecer as filhas da terra. Chegando lá, Siquém, filho de Hamor, viu Diná e forçou a Diná a se deitar com ele. Então tiveram ali relações, aquelas coisas todas, e que foi muito vergonhoso ali para a família de Jacó. Jacó ficou sabendo, até porque Siquém pediu para o pai dele ir falar com Jacó para que Jacó desse a mão de Diná em casamento e pagasse o dote, aquelas coisas todas. Os irmãos da Diná não estavam presentes, estavam lá cuidando do rebanho, organizando as coisas. Quando eles chegaram, souberam de tudo aquilo. E então eles ficaram furiosos com aquela situação. Só que Jacó falou para eles: olha, é o seguinte, o Hamor veio aqui e fez uma proposta. A proposta dele foi que a gente poderia negociar lá com eles, podia fazer parte lá da terra deles, a gente podia tomar as moças como esposa e vice-versa. Então, os irmãos de Diná, usando uma segunda intenção, fizeram uma proposta. Tudo bem,
Pode, a Diná pode casar com esse camarada aí, mas todos daquela cidade vão ter que ser circuncidados. Bom, nós já falamos a respeito da circuncisão no primeiro vídeo. Foi a aliança, o sinal da aliança de Deus com Abraão. Então, todos ali daquela terra acharam legal. Ah, não, é só isso, então tá bom, então vamos fazer a circuncisão e tal. Tanto que o Amor reuniu com todos lá daquela cidade, todos os homens daquela cidade, e eles foram lá e fizeram a circuncisão. Todos, desde do menor até o maior. Resultado: no terceiro dia, quando eles estavam mais terrível dor, porque até então, naquela época, não existia nenhum tratamento pós-cirúrgico, né? Porque não é fácil, né? Então, aqueles homens não conseguiam nem se levantar, não conseguiam nem se mexer devido à circuncisão. Então, o que aconteceu? Simeão e Levi entraram naquela cidade e mataram todos os homens daquela cidade. E os outros irmãos vieram então e saquearam tudo que eles tinham, as mulheres, os animais, os bens, tudo. Jacó ficou furioso até com essa situação e agora ficou até um pouco assim assustado, porque essa notícia iria correr, né, ali as terras vizinhas todas, né? E então os irmãos de Diná viram para Jacó: não, isso foi bom para que todos saibam que esse tipo de coisa não se faz, não com o povo de Israel. Muito bem, voltando a José. José um dos filhos de Jacó, e sendo o filho da sua velhice, ele era o filho mais amado de Jacó. Tanto que ele é presenteado com uma túnica toda colorida, toda bonita e tal, não sei o quê. E uma coisa que era interessante, uma das características de José, é que José, ele sempre trazia as notícias de seus irmãos. Os seus irmãos faziam alguma coisa de mal, alguma coisa de errado, então o Jacó, seu pai, estava sempre sabendo do que acontecia. E aquilo deixava os irmãos de José furiosos, né? Onde já se viu, né? Ele tem que contar tudo para o nosso pai, tem que falar tudo, essas coisas todas. Então, nós vemos aí José como fiel também. Ele era fiel ao seu pai, fiel às coisas corretas. Já para os seus irmãos, José também era um sonhador. Por que um sonhador? Porque ele andou tendo alguns sonhos. Um dos sonhos foi que ele vira, né? Ele está ali junto com seus irmãos e está apanhando os molhos, né? Ali, vamos dizer assim, de trigo ou de cevada, né? Não há uma especificação correta do que era, mas eles apanhavam os seus molhos e 11 molhos se encurvavam diante do molho de José, ou seja, o molho de cada irmão dele se encurvava diante do molho dele. E os irmãos, então você está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que nós vamos nos encurvar diante de você? Rapaz, para com isso, onde já se viu? Você está querendo mandar na gente? E tal. Pronto. Depois um outro sonho. O outro sonho foi que José viu que a lua, as estrelas, ou melhor, o sol, a lua e 11 estrelas se encurvavam diante de José. Jacó guardava aquilo no coração, né? E tal, procurava controlar a situação, aquelas coisas todas. Já os irmãos de José já sabem como ficava. Numa certa ocasião, né, entrando aí já nos fatos ocorridos, nós vemos que Jacó vira para José e fala: ó, José, vai atrás de seus irmãos foram apacentar o gado, e vai lá e me traz notícias deles, né? Para ver o que eles estão aprontando. Então José sai e quando encontra seus irmãos armam uma cilada para ele. Lá vem o sonhador, vamos aproveitar, vamos matar ele e tal. E um dos seus irmãos não deixa, Rubem não deixa que ele seja morto. Então eles jogam José dentro de uma cova. Logo em seguida passa ali uma caravana de ismaelitas, mercadores, e estavam indo em direção ao Egito. Então o que eles fazem? Eles vendem José como escravo, agarram aquela túnica colorida, matam um cordeiro lá, um animal, uma coisa qualquer, e sujam ali aquela túnica de sangue e envia para Jacó. E Jacó acaba ficando
muito triste, porque pensa que José havia sido atacado por alguma fera e foi morto. Mas José acaba sendo levado pelos ismaelitas lá para o Egito. Chegando no Egito, os ismaelitas vendem José ao capitão da guarda do faraó, chamado Potifar. E Potifar coloca José para trabalhar lá como seu servo, como seu escravo, lá para cuidar das coisas da sua casa. José ele cresce tanto, ele é tão fiel ao seu patrão, tão fiel a Deus, que Deus começa a abençoar a vida de José, e José cresce ali e ele passa a ser um mandante, passa a ser como se fosse um mordomo ali na casa de Potifar. Em contrapartida, acontece aí algo chato. A esposa de Potifar passa a crescer os olhos em José e passa aí a fazer com que José ficasse ali meio que numa situação complicada, porque ela passa a desejar se deitar com ele. Numa certa altura, ela faz com que todos os empregados saiam da casa para que ela fique sozinha. Então ela aproveita essa situação para poder aí chamar a atenção de José para que aconteça aí então o ato entre os dois. E o que acontece? José percebe aquela situação porque ela chega muito perto e agarra na roupa dele, e ele, naquele desespero todo, ele sai, deixa a sua túnica para trás, a sua roupa para trás e sai correndo e foge. Ela, vendo que não teve sucesso naquilo que ela queria, ela começa a gritar e chama os guardas, aquela coisa toda, e fala: olha só o que aconteceu, esse homem aqui que meu marido trouxe aqui para dentro de casa, queria me possuir, coisa e tal, deixou até as suas roupas aqui, olha só aqui. Potifar, quando fica sabendo dessa situação, ele não quer nem saber, ele agarra no José, não quer nem saber o que aconteceu, deixou de acontecer, e prende José e faz com que José vai amargar a sua vida na prisão. Só que chegando lá na prisão, né, a gente costuma dizer, dentro do sistema carcerário brasileiro, que toda prisão tem um diretor, né? Então o diretor, naquela ocasião, lá da prisão lá do Egito, passou a gostar do comportamento de José. José sempre muito prestativo, então passou ali a cuidar das coisas dentro da prisão, inclusive dos presos. Então aquele diretor passou a ficar tranquilo. Ele só não podia liberar José, José não podia ser solto porque não tinha ordem para isso. Mas José também cresceu dentro da prisão. Numa certa ocasião, aconteceu uma situação lá com o faraó e dois empregados. Esses empregados eram o copeiro oficial, copeiro-mor, e o padeiro oficial, chamado de padeiro-mor. Então eles foram presos, o faraó ficou bravo com eles por alguma situação e eles foram presos. Passados alguns dias, eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho e acordaram ali meio agoniados com aquela situação toda do sonho e não sabiam o significado daquele sonho. Então José percebe que eles estavam lá, talvez, vamos dizer assim, inquietos, né, com aquela situação. E aí José pergunta: olha, o que está acontecendo com vocês aí? Algum problema, né? O que acontece? Então eles falam: olha, eu tive um sonho. Aí o padeiro falou: eu também tive um sonho. Isso está me incomodando, não sei o que tal. Então José fala: conta para mim, fala para mim qual foi o sonho. Aí o copeiro-mor fala: olha, por acaso eu estava com umas uvas muito bonitas e tal, e eu estava na presença de Faraó e eu espremi aquelas uvas para fazer lá o suco de uva, e no copo de Faraó, e o Faraó bebia do suco e tal, aquelas coisas. E você, padeiro, qual foi seu sonho? Eu sonhei que eu estava com os pães que eu faço, aquelas coisas lindas, maravilhosas, tudo num cesto, e esse cesto estava sobre a minha cabeça, mas vinham os pássaros e vinha e comia tudo aqueles pães. Aí então José vira para o copeiro e fala: olha, o seu sonho foi o seguinte, o seu sonho é que você vai ser restituído no seu cargo, você vai voltar a servir o copo de Faraó. E o padeiro: e o meu sonho? E o meu sonho? O seu sonho, padeiro, sinto muito, mas
você vai ser morto, você vai ser enforcado e tal, aquelas coisas todas. Dito e feito, no passado ali, muitos dias, então o faraó restituiu o copeiro ao seu cargo original e o padeiro foi morto. Só que antes disso, quando o copeiro foi para voltar para o seu cargo, José ainda comentou com o copeiro: olha, lembra de mim quando você estiver lá, né? Quando você voltar lá para Faraó, lembra de mim, que eu também quero sair dessa prisão, que eu estou aqui injustamente e tal. Mas passado aí algum tempo e tal, passou aí 2 anos e nada, ninguém se lembrava mais de José, até que Faraó também teve um sonho bem esquisito. E o que acontece? Os egípcios, aquelas coisas todas, né, dentro do seu misticismo todo, então o faraó chama ali os seus encantadores, os seus magos, feiticeiros, essas coisas todas, para ver se alguém pudesse interpretar o seu sonho. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. Então, o que acontece? Acontece que o copeiro acaba por se lembrar de José. Então ele chega para Faraó e fala: olha, Faraó, por acaso, né, aconteceu assim quando eu fui preso, o senhor lembra? Tá, então, eu e o padeiro, nós tivemos um sonho, cada um, e tinha um rapaz lá que pediu para a gente contar o sonho, e ele interpretou o nosso sonho, e falou que eu ia ser restituído no cargo, e assim como aconteceu, e o padeiro ia morrer, assim como também aconteceu. Aí então o Faraó manda chamar o José. E José recebe essa notícia e tal, e tem uma coisa até que interessante, né? Inclusive eu vou até ler para você, para que você possa ver. Vou abrir um parênteses aqui no nosso resumo, só para a gente fazer um breve comentário. Veja bem, José estava na prisão, estava há muito tempo lá, então ele é lembrado e é chamado para se apresentar a Faraó. Olha só o que diz a Bíblia, ó. Gênesis 41, versículo 14, diz assim: então mandou Faraó chamar a José e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. Olha só que coisa interessante, ele mudou de roupa, se barbeou e foi se apresentar a Faraó. Nós temos Faraó aí como uma autoridade, como alguém de elevada importância no governo ou na sociedade. Nós também, quando vamos a uma determinada ocasião, nós também buscamos nos apresentar bem, né? Ou é diante de uma autoridade, um evento, uma coisa parecida. Isso não pode ser diferente no que se diz respeito ao nosso comportamento, ao culto a Deus. Não importa se é numa escola bíblica na parte da manhã ou se é no culto da noite. O culto é para o mesmo Deus. E nós devemos sempre prestar atenção na forma em que nós nos apresentamos a Deus. Muito bem. Então José vai, se apresenta a Faraó e pede para Faraó contar o seu sonho, e então José interpreta o sonho de Faraó. E qual foi o sonho de Faraó? Faraó sonha que haviam 7 vacas gordas, bonitas, mesmo fortes, e que estavam ali à beira do rio, ou que subia do rio, como diz a Bíblia, e elas vinham ali pastando, aquelas coisas boas. De repente, vem aí atrás delas 7 vacas magras, horríveis, sequíssimas. E essas 7 vacas magras engolem as 7 vacas gordas. Por incrível que pareça, que sonho, hein? Então, engole aquelas vacas, mas mesmo assim a aparência delas continua na mesma, horrível, como antes. Faraó acorda todo assustado, aquela coisa toda, volta a dormir e sonha novamente. No mesmo ramo surgem 7 espigas bonitas, cheias, formosas, e logo em seguida vem 7 espigas secas, magras, horríveis mesmo. Então essas 7 espigas secas engolem as 7 espigas gordas, mas continuam na mesma aparência. Então ele ficou ali angustiado com aquele sonho,
e disse para José, né, olha, nenhum dos meus encantadores conseguiram interpretar o sonho. Então José fala, olha, a interpretação é de Deus, aquilo que Deus disser vai ser. Então Deus ilumina a José, dá sabedoria para José, para dar orientação para o faraó referente à interpretação daquele sonho. E qual foi a interpretação? A interpretação é que tanto um como o outro sonho era a mesma coisa. As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas seriam 7 anos de fartura, que a terra ia produzir muito. E os 7 anos seguintes, que são representados pelas 7 vacas magras e as 7 espigas secas, seriam de seca, extrema fome em toda a terra. Então Deus dá sabedoria para José, para que José diz a Faraó para preparar ali todo o processo da colheita, do plantio e aquelas coisas todas, para poder armazenar o máximo de alimento possível e também para coordenar ali a distribuição dos alimentos. Então Faraó vê que José tem uma sabedoria excepcional e acaba colocando José como um governador do Egito. Porque, segundo o Faraó, não havia naquela terra homem com a sabedoria tal como a de José, capaz de poder dirigir toda aquela situação. O que acontece? José começa a trabalhar como governador e fortalece Faraó de tal maneira que Faraó fica extremamente rico. Os povos vizinhos iam até mesmo ao Egito para buscar mantimentos. Por quê? Porque sabiam que lá no Egito havia mantimento. E não foi diferente também com Jacó, porque Jacó ficou sabendo que tinha mantimento no Egito. Então ele chega até virar para os seus filhos e manda seus filhos descer para o Egito para comprar mantimento. Só um dos 11 não foram, ou seja, só foram 10. Esse um era Benjamim, que era o irmão direto de José. Então, esses irmãos descem. Quando chega no Egito, José não é reconhecido pelos seus irmãos. Então, seus irmãos ficaram todo o tempo ali sem saber que José é José. Então, José acaba por acusar os seus irmãos de espias. Não, vocês vieram espiar a terra. Não, vocês são de outros povos, vocês são espias. Porque vocês são de onde? Vocês têm parente? Tem isso aqui? E seus irmãos acabam entregando que tinha um irmão mais novo e que o seu pai não tinha deixado esse irmão mais novo descer. Inclusive até conta a história, a gente tinha um outro irmão, mas esse outro irmão já não existe, não sei o quê. Então José fala, dito e feito, estão se entregando. Mas teve uma coisa interessante, nessa conversa toda, da acusação aí, de que eles eram espias, José ameaçou prender todos eles e soltar um só, para que fosse a sua terra e trouxesse o irmão mais novo como prova de que eles estavam falando a verdade. Mas aí ele acaba segurando somente Simeão. Então Simeão ficou ali preso, enquanto seus 9 irmãos voltaram lá para Jacó, para levar, né, aí um mantimento. Resultado, José manda encher lá a bagagem dos seus irmãos voltarem para suas casas, e manda devolver o dinheiro deles. Então eles devolveram lá, os empregados de José devolveu o dinheiro lá dos irmãos de José, e eles voltaram então para sua terra com o mantimento. Quando chegaram lá, viram, nossa, devolvi o meu dinheiro. Aí o outro abriu o saco, nossa, também o meu, o outro meu lá, e chegaram e contaram aquilo tudo para Jacó. Então, quando eles chegam lá para Jacó, eles chegam e contam tudo para Jacó. Olha, o homem lá recebeu a gente de uma maneira assim, bem... Nossa, o homem foi terrível, acusou a gente de espias e não sei o que e tal, ameaçou prender a gente, e nós falamos, né, que
a respeito da sua história e tal, e que já não tem mais um irmão, que tem um irmão mais novo, e Jacó ficou furioso. Onde já se viu? Vocês falaram que você tinha outro irmão, não sei o quê. Pois é, agora ele quer que a gente volte para lá levando Benjamim. Se a gente não levar Benjamim, nós seremos todos presos lá, e inclusive Simeão já até ficou lá preso. E Jacó ficou furioso. Passado alguns dias, Jacó vê que realmente iria precisar de mais mantimentos, então resolve mandar os seus filhos. E libera então a ida de Benjamim também. E, além disso, ele também fala para levar o dinheiro de volta. Olha, leva o dinheiro, vai ver que eles fizeram alguma confusão, vai lá e dá o dinheiro para eles. Então, novamente, eles vão em busca de alimento, e dessa vez com Benjamim. O que acontece? Acontece que José recebe seus irmãos, liberta Simeão e prepara ali um banquete para todos eles. Olha, eles vão almoçar comigo na minha casa. Fala para os seus empregados, olha, prepara a minha casa, eles vão almoçar comigo e tal. Então, todos foram colocados em ordem, segundo a ordem de nascença, cada um, e ele, num determinado momento, ele acaba ali por ficar muito emocionado e vai, se esconde, lava o rosto, aquelas coisas todas, porque seus irmãos estavam com ele novamente. Mas José havia pedido para um de seus guardas pegar o seu copo e colocar justamente na bolsa de Benjamim. Então, quando seus irmãos estão voltando para junto do seu pai, ele manda os seus guardas seguirem os seus irmãos. Então eles chegam lá, olha, não sei o que, onde já se viu uma coisa dessa? O nosso chefe lá, ele pode prever as coisas, ele tem visões, não sei o que, e vocês roubaram o copo, a taça em que o nosso chefe, o nosso governante utiliza pessoalmente. Aí um dos irmãos de José fala, então aquele a quem você encontrar o bendito desse copo aí, que esse pague pelo seu crime. E aí foi procurando e procura em um, procura em outro, até chegar na bolsa de Benjamim. O que acontece? O copo estava lá. Rapaz, você não sabe o terror que foi que invadiu o coração dos irmãos de José. Então Judá, ele se oferece como escravo no lugar da liberdade de Benjamim. No entanto, quando eles voltam, e está ali naquela confusão toda, eles regressam até a presença de José. Então José chega ao ponto ali de mandar todos os seus empregados saírem da casa. Então ele não se contém e ele se faz conhecer pelos seus irmãos. E acaba por consolar eles em relação a tudo aquilo que estava acontecendo, e esclarece que tudo aquilo que aconteceu foi por causa da vontade de Deus, porque Deus havia preparado tudo para que o povo dele, a família dele, fosse preservada. Resultado disso foi que Jacó e todos os que estavam com ele acabaram por descer ao Egito e foram morar lá juntamente com José. Então eles passam a morar vamos dizer assim, a habitar numa terra do Egito chamada Gósen. Imagina só a alegria de Jacó ao rever José, Depois de tantos anos, depois de pensar que seu filho estava morto, de repente vê José ali como governador do Egito. Mas passados os anos, Jacó morre, e é feito ali um enorme cortejo, para poder enterrar ele, porque o desejo dele era que ele fosse enterrado lá na terra de Canaã, junto de seus pais. Então levaram ele lá para o campo de Maquipela, junto a Abraão, Sara e Isaac. Então lá Jacó também foi enterrado. Depois da morte de Jacó, é claro, os irmãos José, com medo de uma represália por parte de José, eles chegam a José e pedem perdão de tudo que havia acontecido, aquelas histórias todas, e se oferecem
como servos. No entanto, mais uma vez José, ele consola seus irmãos, conforta a respeito disso e deixa bem claro que tudo que aconteceu foi providência de Deus e assim eles são consolados. E por fim, José morre com 110 anos, mas antes disso, ele pede para o povo levar os ossos dele para Canaã quando o povo partisse para lá. Até porque não somente ele, mas também todo o povo sabia da promessa de Deus sobre os filhos de Israel e sabiam também que o lugar deles não era no Egito, era realmente em Canaã. Com José, nós aprendemos muito sobre a fidelidade. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena se manter firme com Deus. Aquilo que Deus tem para nós, aquilo que nós podemos alcançar com Deus, sendo fiel a Deus, nós podemos até não alcançar aqui, em vida, na terra, mas a glória que está por vir, como está escrito na Bíblia, é ainda muito melhor. E aqui de deixar aqui um abraço, ou vamos dizer assim, mandar um salve, como diz nosso amigo Ricardo. Então, Ricardo, o primeiro salve então é para você. Valeu, obrigado aí pelo apoio, obrigado por estar curtindo aí os nossos vídeos, compartilhando, comentando aí, deixando seu like. Valeu, obrigado, Ricardo. Outro também aí que a gente vai mandar um abraço é o nosso amigo Léo. Léo, valeu pela força. Também quero deixar um abraço aí para os irmãos da Igreja de Marília e também ao nosso amigo Leno. Leno, obrigado pela força. E olha, para você aí que está vendo o nosso vídeo aí, acompanhou a gente até aqui, não esquece, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixe seu comentário, deixe seu like e olha, compartilha o máximo que você puder, com quem você quiser, ajuda a gente aí a divulgar a palavra de Deus, beleza? Maravilha, muito obrigado, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e olha, espero você no nosso próximo vídeo, amém? Valeu, um abraço!